iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, sempre pode opinar, participar também da conversa de redação pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp 99996-7074. A Procuradoria-Geral da República vai analisar agora os pedidos de indiciamento feitos pela CPI da pandemia. O Malco Camargo, o relatório final foi aprovado ontem por 7-4 e agora é encaminhado para autoridades jurídicas. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, colega de conversa de redação. Bom dia, ouvintes. Sem dúvida, ontem o governo colheu mais uma derrota no Legislativo. A aprovação não mudou o placar que vinha sendo construindo ao longo da CPI, como chamado G7, né? Os 7 senadores que coordenaram todo o processo. Eles contaram uma história. O relatório, escrito por Renan Calheiros e aprovado ontem, contou uma história do desempenho do Brasil nos últimos anos e as responsabilidades de algumas de nossas lideranças. Essa história, por si só, já é uma peça importante para a nossa democracia, é uma peça importante para o Brasil atual, para que a gente possa ter uma documentação de como foi o comportamento de algumas pessoas durante o enfrentamento do Covid. Daí cabe agora às autoridades, aqueles que podem imputar ou não penalidades, avaliar o relatório. Na minha opinião, independente de concordar ou não com o conteúdo do relatório, a história está contada e isso é muito importante para que os brasileiros possam considerar aqueles políticos que estão citados ali, se merecem continuar ou não no poder, e também avaliar as empresas que estão licitadas se são dignas de confiança para que você possa fazer negócios com elas. O Eduardo Costa, você acha que vai render frutos esse relatório final da CPI ou vai parar por aqui? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu não tenho uma letra a acrescentar ao que o relator Malco Camargo disse. Então, com a sua permissão, eu passo a bola para o revisor Júnior Moreira, que tem dito: é preciso levar adiante. Agora, só o futuro dirá se irá adiante. O que o nobre revisor diz sobre o relatório final da CPI e o andamento agora, excelentíssimo Júnior Moreira. Com a devida vênia, né? Virando CPI isso aqui, né? Mas, gente, eu conversava agora há pouco com um amigo que é advogado constitucionalista e ele me explicava as hipóteses após a entrega desse relatório à PGR, né? São 3, segundo esse advogado. Primeiro, a PGR pode pedir autorização ao Supremo para a abertura de um inquérito, aí a Polícia Federal vai conduzir as investigações. 2, o Procurador-Geral pode optar para apresentar essa denúncia direta ao STF, assim, ele pode achar que a situação tá toda investigada ali, já pode pedir uma abertura de inquérito. Aí, nesse caso, o tribunal precisa pedir à Câmara, né, se pode ou não investigar, pedir autorização da Câmara para processar o presidente Jair Bolsonaro, que é o principal, né, indiciado nesse caso. Como lá na Câmara precisa de 342 votos, 2/3, se eu estiver errado, depois o Malco pode me corrigir, o presidente tem maioria lá na Câmara. Acho que não daria em nada, né? Se o Aras não fizer nada, simplesmente receber e não fazer nada, não ter nenhuma ação, os senadores podem entrar com uma ação penal que chama subsidiária, que aí eles vão direto ao STF sem passar pela promotoria, pela procuradoria. São essas 3 hipóteses. A que eu aposto, e aí é uma aposta mesmo, eu não tenho informação de bastidores sobre esse assunto, mas olhando o cenário político, a minha aposta, e tendo Aras como aliado do presidente Bolsonaro, é que ele mande para o STF, deve mandar para o STF, e o STF vai ter que pedir à Câmara. A Câmara deve enterrar esse processo. Ou seja, no meu modo de ver, Eustáquio, o relatório foi muito legal, trouxe muitas coisas, a CPI, o caminho foi muito interessante, mas eu disse isso tudo para falar com vocês que eu sigo na mesma opinião. Vai terminar em pizza. Bom, Eduardo, fóruns de Minas Gerais estudam cobrar cartão de vacinação para a entrada de funcionários e visitantes. Eu quero fazer um apelo ao presidente do TJ. Preciso conhecê-lo pessoalmente, conheço, não, eu gosto muito da atuação dele, o doutor desembargador Gilson. É no sentido, Eustáquio, de que ele põe os fóruns para funcionar mais em Minas Gerais, sabe? O Fórum de Belo Horizonte funcionava de 13 às 18, né? Ou de 12 às 18. Ficou mais ou menos um ano parado com a pandemia, filho. Agora voltou até às 17. Acho que está na hora, gente. Esse é um recado para o Tribunal de Justiça, mas para o governo de Minas, para os prefeitos, para as câmaras, para todo mundo. Ô, gente,
A vida está voltando. Torcida no campo de futebol, escolas com os alunos, prefeito do Rio liberando a máscara. Vamos trabalhar, gente, vamos prestar serviço público. Vamos atender melhor o cidadão, com mais calma. Ah, mas com os cuidados, sim, com máscara, com protocolo, sim. Se for o caso até de pedir que apresente o cartão no celular, uma coisa bem rápida. Mas eu estou querendo mais atendimento do serviço público ao público, Eustáquio. Ô Malca Marcos, cobraram ou não cartão de vacinação para entrada nos fóruns, hein? Eu acho que são duas situações bastante diferentes. Uma coisa é um visitante, alguém que vai lá assistir uma audiência, alguém que não está convocado ou não está trabalhando na justiça naquele momento. Neste caso, se ele não estiver convocado, eu acho que pode sim exigir o cartão de vacinação. Agora, um cidadão que está convocado para participar da justiça, ou alguém que está exercendo uma atividade profissional, está ali no exercício da sua atividade e precisa relacionar com o fórum, um advogado, um promotor, um juiz, eu acho que é direito dele não estar vacinado. Então, para mim, nas áreas públicas, tem que se restringir aqueles que estão a passeio, a lazer, etc. Agora, aqueles que estão desenvolvendo atividades, e principalmente quando você é convocado, que é o caso da justiça, eu acho que o fórum está passando das suas responsabilidades ou exigir o cartão de vacinação. E olha que eu sou totalmente a favor do passaporte sanitário, mas na esfera privada e para constranger esferas de lazer. Não, o atendimento ao serviço público tem que ser universal para todos. E se é universal, implica também atender aqueles que não estão vacinados. E para você, Júnior Moreira? Eustáquio, eu até tenho uma certa discordância com o Malco. Eu acho que pedir do advogado não esse passaporte não é exagero, não. Mas aí é outra história. Eu acho que o exagero está no... como é que eu vou dizer para vocês? No macro, assim, sabe? Porque aonde que você vai pedir o passaporte da vacina? Num campo de futebol, onde tem muita aglomeração, e a gente sabe que as pessoas não usam máscara. Num show, que a gente sabe que as pessoas vão tomar cerveja, vão tomar bebida e também não vão usar máscara. Agora, me parece que o fórum, ou pelo menos os fóruns que eu já entrei na minha vida, na minha carreira de jornalista, dificilmente você vê alguma aglomeração. O que você pode fazer? Nas cadeiras ali onde os visitantes assistem, por exemplo, um júri popular, diminuir a capacidade, colocar a distância, né? As pessoas todas usando máscara, o juiz, os advogados, o promotor, o réu, né? Se for outra audiência da mesma forma. Me parece um ambiente muito parecido, Eustáquio, com uma sala de aula, com um teatro, com um cinema, o fórum, a disposição das cadeiras na mesa. Por isso que eu acho um exagero exigir esse passaporte da vacina. É preciso sempre falar que eu sou a favor do passaporte de vacina, mas tem ambientes que eles são necessários e outros não me parece ser necessário. E o caso do fórum, de qualquer fórum que eu já entrei, pelo menos, não me parece ser necessário. Basta você ter algumas medidas sanitárias ali de distanciamento, álcool em gel, medição de temperatura, que você vai ter, como se fosse uma sala de aula, pessoas com distanciamento e de máscara e trabalhando normalmente. Malco Camargo, o presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, se filia ao PSD hoje no evento, agora pela manhã em Brasília. O que isso significa na prática, no cenário político, no tabuleiro político? Significa muito. Significa que temos um novo pré-candidato à presidência da República. Significa também que este pré-candidato vem por um grande partido. O PSD é o partido que mais cresce no Brasil. Cresce também em Minas Gerais, tem inclusive os 3 senadores do estado hoje filiados neste mesmo partido. Importante dizer, Rodrigo vem então tentando mostrar força. Ele quer se mostrar viável e a articulação partidária é fundamental para isso. Por que ele tem que se mostrar viável? Porque a terceira via só terá alguma chance se apresentar aos eleitores uma alternativa que seja capaz de ultrapassar Jair Bolsonaro no primeiro turno. Se eles ficarem fragmentados, essa alternativa não aparece e nós continuamos com a polarização Lula versus Bolsonaro. Rodrigo, então, aposta que com articulação com o PSD, com lideranças nacionais, com a empresariado e com parte da mídia, possa mostrar essa força e chegar ao segundo turno. E se chegar, tem grande chance de virar presidente da República. Então, o Rodrigo hoje dá o primeiro passo, e um passo importante, porque garante tempo de televisão, garante dinheiro, garante estrutura para a sua campanha para disputar a presidência da República. E para você, Júnior Moreira, o que significa a ida de Rodrigo Pacheco do DEM para o PSD? Por enquanto não significa muita coisa, Eustáquio, no meu modo de ver. É mais um candidato da terceira via. Daqui a pouco, sim, pode significar algumas coisas. Pode significar mais pulverização da terceira via ou, ao contrário, se o Rodrigo Pacheco conseguir trabalhar num sentido de juntar tudo ali, né? Fazer um juntamento da terceira via e encabeçar
pode ser algo muito significante. Pode estar aí nascendo uma terceira via muito forte, né? É uma pessoa ponderada, fala bem, muito educado, né? É tudo que a terceira via precisa, né? Você tem polarização e briga de um lado e de outro, aí emerge um cara que, poxa, é muito educado, tem um jeito de se comunicar muito tranquilo, né? Tenta sempre aglutinar as coisas. Então, daqui a pouco, se ele conseguir fazer um trabalho interessante, não só ele, o Kassab também, porque o Kassab que é o grande mentor dessa história toda, e o Kassab tem capacidade política e capital político para isso, pode sim significar daqui a pouco a tão sonhada terceira via que muitos sonham, e eu tô no meio dessa galera que sonha com uma terceira via mais ponderada aí para 2022. Ô, Eduardo, e o Júnior. Oi, Malco. Só o Kassab tem fama no mercado político, entre nós, cientista político, que é aquele que sente o cheiro do gás antes do botijão começar a vazar. Exatamente. Ô, Eduardo, e o Rodrigo Pacheco tem uma carreira política meteórica, né? 2014 eleito deputado federal, depois de 2018 eleito senador, foi presidente da principal comissão do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois eleito presidente da casa, e agora possibilidade de ser candidato à presidência da República. E vou te falar uma coisa. Eu não sou especialista em bastidores da política. Aliás, de política eu só sei o básico para poder não passar muita vergonha aqui. Eu costumo errar minhas previsões todas. Mas eu queria, Eustáquio, que você anotasse 27 de outubro de 2021 como o dia que eu estou dizendo que pode estar aí o futuro presidente do Brasil. Cidadão que teve a carreira de advogado das mais brilhantes em Minas Gerais. E a palavra é rico. Ele ficou rico na advocacia para se dar ao luxo de realizar o sonho de muitos de nós, que é de enveredar pelo mundo da política. Foi deputado sem criar esta, fazendo a coisa certa, ficha limpa, virou senador, virou presidente do Senado, derrubando Renan Calheiros e outros nomes centenários daquela casa. E está na presidência do Senado, administrando a relação tumultuada do presidente com os poderes. Não ofende o presidente, mas não corrobora as coisas que ele julga errado. E lá vai costurando. E vale registrar, que antes de ir para o PSD, ele participou da fusão do DEM com o PSL. Olha, isso me permite inferir que ele está construindo um grupo de centro que não vai ficar nem com Bolsonaro, nem com Lula, e que pode ser a grande opção, como disse o Júnior. Vale lembrar que o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, já assinou que topa compor com ele. Vale lembrar que ele tem o palanque do Alckmin em São Paulo, do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, do Ratinho Júnior no Paraná, e que ele é do segundo maior colégio eleitoral do país. Eu acho que ele lá vai conversando daqui e dali, costurando daqui e dali. Outra coisa, quando você olha para ele, eu gostaria de chamar a atenção dos amigos. Reparem, o Rodrigo Pacheco, que está aparecendo na televisão hoje, é o mesmo. Quando foi candidato a prefeito em Belo Horizonte, ele não se desgasta. Parece que ele leva tudo com uma certa leveza. E ele atende, eu vejo aí, todo dia ele atende vereador de Nova Lima, atende prefeito de todo o estado. E outra coisa que para mim importa muito, viu? Aí é bairrismo mesmo. Ele é um mineiro que foi para Brasília e continua mineiro, cuidando das nossas coisas, porque normalmente a turma vai e vira brasileiro e não cuida de mim, como o nordestino cuida, como o paulista cuida. Resumindo a prosa, Eustáquio, eu acho que esse cidadão vai ficar muito forte para ter o tal do tempo de televisão, de propaganda eleitoral gratuita e se tornar, quem sabe, a opção de centro para quem não aguenta mais a polarização, meu amigo. Falei muito, hein? Pô, Eduardo, mas aqui o espaço é nosso, Eduardo. Seu, do Malco, do Júnior, da Rita Mundim. Ô, Júnior, vereadora Duda Salabera afirma que vai denunciar hoje salão de beleza por transfobia. O salão alegou que não atenderia, uma funcionária disse que não atenderia homem. E pressionado, jogador de vôlei do Minas, Maurício Souza, pede desculpas por fala homofóbica, criticando ali aquela questão do Superman ser bissexual. Pois é, Eustáquio, esse tipo de assunto é aquele assunto que a gente tem que comentar pisando em ovos, né? Qualquer fala que você dá fora do script, a situação vira contra você. Eu vou tentar resumir, porque o tempo está curto. Eu acho que não serão os últimos casos, não foram os últimos e não serão, não foram os primeiros e não serão os últimos, né? Eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode fazer, Eustáquio. Punir quem ainda comete esse tipo de crime
e educar as nossas crianças para daqui a pouco, lá na frente, a gente consiga ter uma sociedade mais tolerante. Passou da hora, Malco Camargo, desses casos acabarem de intolerância? Sem dúvida, né? E mostra também a importância de um treinamento, de um acordo, de uma política de todas as corporações, de todas as empresas, né? É bem interessante, 2 fatos distintos. No caso do salão, a atendente foi responsável pelo processo, a atendente da portaria, recepção. Depois, os bastidores tentaram controlar e não deram conta mais, já tinha estourado, né? E no caso do jogador de vôlei, as empresas, né? Os patrocinadores pressionando pelo pedido de desculpa. Ou seja, a sociedade não tolera mais esse tipo de discriminação, de preconceito. Passou da hora, Eduardo? Compadre, acho que tudo começa no berço e continua na escola. Nós temos que ter uma aula de cidadania na escola para as crianças. E, além disso, nós que estamos na mídia eletrônica, que falamos o dia inteiro de improviso, temos que agarrar com Deus toda hora, viu, filho? Porque se eu falar que a cara do Júnior hoje está mais feia, ou que você não está me cheirando bem nessa manhã, já dá um processo, dá trem chato que está também o mundo. Um abraço, gente. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira.